Faremos agora a leitura em Êxodo capítulo 20, versos de 1 a 21. Estamos estudando sobre os 10 mandamentos e hoje nós alcançamos o 8º mandamento pela graça do Senhor. Já vimos os mandamentos que compõem o amar a Deus sobre todas as coisas, conforme nós já estudamos. Vimos a exclusividade do nosso Deus, a exclusividade do seu culto, a exclusividade do seu nome, a exclusividade do seu dia. Vimos que devemos honrar aos nossos superiores, como nos ensina a Escritura Sagrada de forma muito clara. Vimos que não podemos matar e vimos toda a dimensão deste mandamento. Vimos também que não podemos adulterar e vimos também toda a dimensão deste mandamento. Agora nós veremos o 8º, que é não furtarás. E diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Como eu disse, hoje nós falaremos sobre o 8º mandamento, que diz: não furtarás. E é interessante porque quanto mais nós avançamos nos 10 mandamentos, nós percebemos que se torna uma teologia duvidosa dizer que os 10 mandamentos foram revogados pelo Senhor. Porque, na verdade, os 10 mandamentos estão sintetizados em amar a Deus sobre todas as coisas, tê-lo com exclusividade, fazer do seu culto uma exclusividade, fazer do seu nome uma exclusividade e ter um dia na semana dedicado a Ele como povo de Deus. E vimos o amor ao próximo, quando esse amor ao próximo está em nós honrarmos as autoridades, os nossos pais, pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho e não cobiçar. A Escritura Sagrada diz que quando nós quebramos um mandamento, nós quebramos todos. Então não faz nenhum sentido você dizer que sim, eu concordo que os 4 primeiros mandamentos e os 6 últimos, esses são cumpridos, mas o 4º não, que é o dia do Senhor. Bem, se você quebra um, você quebra todos. Por isto, nós temos a consciência de que todos os 10 mandamentos, eles dizem respeito à nossa vida diante do Senhor. É assim que Deus deseja que vivamos
diante da sua face. E nós sabemos também que estes mandamentos, eles possuem desdobramentos, como temos aprendido aqui. E se você quiser saber mais profundamente sobre os muitos desdobramentos que encontramos nesses mandamentos, basta você reler o nosso catecismo maior com relação aos 10 mandamentos, quando ele fala o que é o mandamento, as obrigações com relação ao mandamento e os pecados ligados ao mandamento, nos ajudam muito a entender este processo. E quando nós nos deparamos com o 8º mandamento, não furtarás, esse mandamento ele deve ser compreendido por uma frase muito simples. A frase é: devemos ser honestos em tudo. Honestidade absoluta. E este mandamento, não furtarás, ele também está ligado a um outro tema, que é um tema muito polêmico hoje no mundo e no Brasil muito mais, que é o tema da propriedade privada. Esse tema, ele precisa ser encarado conforme a Escritura Sagrada. Porque nós sabemos que quem criou a propriedade privada não foi o homem, como afirmou Engels, um filósofo do século XIX, ou Jean-Jacques Rousseau, um filósofo anterior. Mas quem criou a propriedade privada foi Deus. O Senhor Deus, Ele estabeleceu esta propriedade. Ele mesmo é dono de tudo. Ele é o Criador do universo e Ele, portanto, é dono do universo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas e Ele constituiu o homem para ser mordomo, ou seja, o homem deve cuidar daquilo que pertence ao Senhor. Então, nesse aspecto, nós podemos já de cara perceber que o 8º mandamento ele está diretamente ligado ao respeito para com a propriedade privada. Essa propriedade privada, ela é, entendam a expressão entre aspas, sagrada ao homem. É um direito que ele tem, dado pelo Senhor Deus. É por isso que o Senhor, ali na época de Noé, ele instituiu o que hoje nós entendemos por Estado, governo. Esse Estado, esse governo, conforme diz Abraham Kuyper, que é um filósofo holandês reformado, é uma atuação mecânica do Senhor, ou seja, é algo que não brota naturalmente da sociedade, mas é imposta sobre ela. E Deus instituiu o Estado apenas para garantir e proteger a propriedade, a integridade física e a nossa liberdade. Deus, quando criou o Estado, o governo, Ele colocou apenas esses 3 elementos para Ele agir. O problema é que quanto mais o Estado ele começa a trazer para si responsabilidades que não lhe pertencem, ele se torna opressor, ele se torna autoritário. Quanto mais o Estado cresce, quanto mais ele interfere na vida social, mais autoritário, mais tirânico ele se torna. Por isso, eu estou convencido pela Escritura Sagrada que não é dever do Estado dar saúde, dar educação, dar estrutura, dar habitação. Não cabe ao Estado isto. E nós podemos perceber que isso está tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, quando Paulo argumenta em favor do Estado, em favor dos governantes. Em momento algum ele fala dos deveres do Estado em nos dar essas benesses. Segundo Paulo, em Romanos capítulo 13, a única função do Estado é proteger a liberdade, proteger a integridade física e proteger a propriedade privada. Como disse um francês, que viveu há muitos anos antes de nós, ele disse que ao Estado cabe apenas cuidar da liberdade e as implicações disso, e ao mesmo tempo cuidar da propriedade privada e integridade física. E aí ele afirma dizendo, se o Estado assume uma postura além destas, ele bota a perder estas primeiras. E isso está na Escritura Sagrada. Isso não é uma posição política, isso não é uma posição filosófica, isso é uma posição que a Escritura Sagrada nos traz. E aí nós vamos perceber que este homem moderno, este homem da modernidade, este homem a partir do século XVI, que se arrogou tornar-se autônomo de Deus, porque qual é o problema que nós temos hoje
na sociedade, na visão sobre propriedade privada e sobre o que devemos aplicar com a Escritura Sagrada. É que o homem moderno, ele ousou ser autônomo, ele quis se libertar de Deus. Ele disse que Deus não teria mais nenhuma participação na vida dele. Agora é só ciência e filosofia. Agora é só a razão humana. São os ímpetos humanos que vão conduzir a sociedade, a humanidade para um bem maior. E é assim que começam as teorias que se contrapõem à Escritura Sagrada. O que é mais grave é que muitas dessas teorias são até defendidas por pessoas que se dizem crentes, o que é um absurdo. E olhando para a propriedade privada, o nosso foco aqui não é olhar para a sociedade como um todo, mas olhando para a propriedade privada, Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo que tentou estudar sobre governo, sobre sociedade, sobre como as coisas deveriam funcionar, ele disse o seguinte: ele afirmou que o maior mal que existe na sociedade é a propriedade privada. Ele disse: quando o homem, olha só a mensagem satânica deste homem, ele diz assim: quando o ser humano, ele determinou que um pedaço de terra e que um grupo de animais pertenciam a ele e a mais ninguém, ele disse: aí nós temos o início da decadência humana. Por isso ele vai afirmar: você quer uma sociedade boa, uma sociedade em paz, uma sociedade benéfica, uma sociedade que viva um paraíso? Ele diz o seguinte: é simples, destrua a propriedade privada, retire a propriedade privada das mãos dos homens, e aí você terá uma sociedade decente. Essa visão foi uma visão totalmente destrutiva e ela veio diabolicamente se contrapor ao princípio do Senhor Deus. E esta contraposição, ela se dá quando o próprio Estado, o próprio governo, ele se torna ladrão. Ele não garante a propriedade privada, ele simplesmente não atua, e é por isso que no Brasil nós temos situações que são surreais, são situações inusitadas. Nós temos movimentos como o MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ou dos Sem Terra, que é tido como um movimento legítimo, quando nós sabemos que esse movimento é terrorista, esse movimento é bandido, esse movimento é ladrão, esse movimento é algo que tem prejudicado a sociedade, mas simplesmente as pessoas o têm como heróis do processo. Ou como, por exemplo, o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que rouba as propriedades privadas. A própria Constituição, ela nos fala que toda propriedade privada deve cumprir um tipo de função social. Que função social é esta? Na verdade, não é outra coisa para que venha o espólio, para que venha a bandidagem, para que não haja garantias, para que você não esteja garantido com aquilo que você possui. A propriedade privada, então, passa a ser um elemento de todos, e qualquer um pode roubá-lo, qualquer um pode retirar de você. E nesse sentido, nós vamos descobrir que a sociedade, ela caminha por uma estrada, por uma via, por trilhos, que entra em rota de colisão contra o 8º mandamento. O 8º mandamento diz: não furtarás, ponto, acabou, não tem o que discutir. Não há como relativizar. Não há como adotar filosofias satânicas, mas que soam como música aos nossos ouvidos. Por isso é preciso que a igreja assuma a sua posição política, com base na Escritura Sagrada. Não com base em aquilo que as pessoas dizem, mas conforme diz a Escritura Sagrada. E defender aquilo que o Senhor Deus defende. Defender aquilo que a Escritura Sagrada deixa com muita clareza. Mas é interessante perceber que não somente a esquerda, porque eu tenho falado agora somente da esquerda, do ponto de vista político, tem incitado o pecado contra o 8º mandamento, mas a direita também. Porque os libertários e os anarcocapitalistas, que são contrários ao Estado em toda a sua dimensão,
eles dizem que imposto é roubo, eles dizem que o Estado não deve existir, e essas questões, elas também ferem a Escritura Sagrada. E de fato, tanto o Estado quanto a propriedade privada foram criados pelo Senhor Deus, e estão aqui implícitos no 8º mandamento, conforme nós veremos, porque diante de tudo isto, Deus diz: não furtarás. Por isso a esquerda quer destruir a propriedade privada, por isso a visão da direita libertária e anarcocapitalista quer sonegar impostos. Diante de tudo isto, o Senhor Deus diz: não furtarás. E quais são as dimensões? A pergunta é: quem nós podemos roubar? Como eu posso me tornar ladrão? E aí isso vai trazer implicações desde a minha vida pessoal até o Senhor Deus. Eu posso ser ladrão de mim mesmo, eu posso ser ladrão contra o meu próximo, eu posso ser ladrão contra o Estado, e eu posso ser ladrão contra Deus. E estas são as implicações. Por exemplo, como que nós podemos ser ladrões de nós mesmos? E eu acredito que, para compreender isto, podemos lembrar aquilo que diz o nosso Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 142, na última frase, quando fala sobre os pecados que estão inseridos no 8º mandamento. Ele diz que dentre tantos pecados, existe aquele que diz o seguinte: o ato de defraudar a nós mesmos do devido uso e conforto da posição em que Deus nos colocou. Em outras palavras, quando o Senhor Deus nos concede o conforto, quando o Senhor Deus nos concede condições, quando o Senhor Deus nos dá aquilo que devemos utilizar como propriedade privada, é para o nosso usufruto, é para o nosso desfrute. Mas muitas pessoas, movidas pela soberba e ao mesmo tempo movido por uma ação tão egoísta, elas não conseguem desfrutar daquilo que Deus deu. São aquelas pessoas que só pensam em juntar, nunca desfrutar, juntar para quem sabe lá no futuro desfrutar, mas essas pessoas não desfrutam nunca. Elas sempre serão avarentas. Elas sempre sonegarão a si mesma e também para seus filhos o direito de desfrutar daquilo que Deus deu. Eu me lembro que certa vez encontrei uma pessoa que era envolvida em ministério da pregação num supermercado, e ela estava com um saco cheio de resto de queijo, de presunto. E aí ela fez questão de chegar para mim e dizer assim: olha, tá vendo, ó, eu venho aqui no supermercado e eu só compro isso aqui, é sobra, isso aqui é mais barato. E aí eu olhei para aquele irmão e disse assim: o irmão está sem condições de comprar? Não, eu tenho, mas eu compro esse daqui porque é melhor. Eu disse: o irmão está pecando contra Deus. Deus não tem dado essa condição. Se Deus tivesse dado esta condição, sem problema. Mas se Deus tem dado uma condição melhor, por que que o irmão se priva e priva a família? Porque ele não está privando a si mesmo, mas está privando a sua família de desfrutar com alegria e responsabilidade daquilo que Deus deu. E por vezes nós temos essa visão, como se Deus fosse mesquinho, como se o Senhor Deus não estivesse colocando sobre nós o privilégio de desfrutar daquilo que Ele nos dá. Eu conheço a história triste de uma missionária que há muitos anos ela mandava sua carta circular feito por datilografia. Num dado momento ela ganhou um computador, isso já há muitos anos, no final da década de 1980, ela ganhou um computador e começou agora a mandar suas cartas circulares feito pelo computador. Ela digitava no computador e imprimia. Algumas igrejas disseram: não vamos mais dar sustento para ela. Porque se ela usa computador, então ela não precisa de dinheiro. Já pensou isto? Então quer dizer que missionário tem que fazer sinal de fumaça, não é? Quanto mais primitivo, melhor.
Que história é essa? Que visão tacanha é essa? Nós não podemos pecar desta forma. O 8º mandamento se aplica quando nós temos essa visão mesquinha e que, sobretudo, atinge a nós mesmos. É claro que não estamos falando aqui de você esbanjar, ou de você utilizar com irresponsabilidade, ou você utilizar os seus bens para um tipo de projeção pessoal. Não é isto. Mas nós devemos aprender, amados, a desfrutar daquilo que Deus nos dá. Deus nos dá para o nosso desfrute, também para que tenhamos a alegria de partilhar isso com outras pessoas, caso essas pessoas realmente necessitem. É triste quando um pai de família, sabe, ele sonega aos seus filhos, à sua esposa, algo que ele poderia dar com responsabilidade. É claro que os pais precisam ter cuidado para não mimar os seus filhos. É claro que esse cuidado existe. É preciso que os nossos filhos aprendam que tudo vem com sacrifício, nada cai do céu. Mas também não podemos pecar contra nós mesmos, quebrando o 8º mandamento, furtando a nós mesmos, que isso se torna absolutamente possível. Mas eu também posso roubar, não a mim mesmo e a minha família, mas eu também posso roubar, furtar contra o meu próximo. E aí é claro que entra aquela atitude que está diretamente ligada ao mandamento, que é furtar diretamente algo que pertence a outra pessoa, ou se tornar uma recepção do furto. Em outras palavras, o que a Escritura Sagrada nos ensina e que orbita, que está ao redor desse mandamento, é que primeiro nós não podemos roubar nada de ninguém, tirar dele, absolutamente. Não podemos fazer isto. Ao mesmo tempo, nós também não podemos ser receptação de furto. Quantas vezes não compramos aquele CDzinho pirata, não é? Vamos lá, meu irmão. Quantas vezes, não é? CDzinho pirata. Tem que pagar, porque a empresa diz, você tem que pagar. Mas você não, você dá um jeito e pirateia. Isso é quebrar o 8º mandamento. É proibido isso para nós. É honestidade em tudo que nós realizamos. Eu me lembro que ao ser impactado com esse tipo de postura, sobretudo com software, né, de computador, foi muito difícil. É difícil, mas é possível. É possível que o seu computador seja crente. É possível que o seu computador glorifique ao Senhor Deus. São nessas mínimas coisas que nós defraudamos, que nós afrontamos, que nós pecamos contra Deus. Porque no coração eu estou me dando muito bem, mas eu estou roubando e afrontando ao Senhor. Eu também não posso furtar o meu próximo por meio de contratos fraudulentos. Quando eu utilizo ali de meios para retirar daquela pessoa mais do que é devido. Eu também posso roubar o meu próximo quando eu vendo produtos corrompidos. É aquela velha história, né? Meu carro tá para bater o motor. Preciso passar para frente. Tem que bater o motor na mão de outro, na minha não. Aí o que você faz? Você leva aqui para aquele seu mecânico amigão do peito, fala assim, cara, dá uma maquiada aí, vê se esse carro aguenta aí pelo menos mais uns 4 ou 5 meses que eu vou vender. E ele vai e maqueia, né? E ali é uma bomba relógio. E aí você, o coitado do comprador, você está vendendo esse carro? Tô. Quanto? X. Opa, está um bom preço. Mas ele está bom? Rapaz, é uma máquina. Isso aqui é uma máquina. Você tem um carro aqui para 10 anos. Você tem um carro tranquilo. Que história é essa? Não furtarás. Ponto. Não seja ladrão.
Se você for vender um carro, diga a real condição desse carro. Se você for vender uma casa, diga a real condição desta casa. Se você for vender o que quer que seja, diga a real condição. Diga assim: olha, isso aqui vai bater o motor daqui a um mês. Essa casa aqui vai ruir logo, logo, se você não investir uns 10 ou 15 mil nela ou mais. Em tudo devemos ser honestíssimos. E como isso é difícil. Os irmãos percebem como a nossa natureza, a minha natureza, a natureza de Alfredo e a natureza de cada um aqui é absolutamente contrária à lei de Deus. E como nós achamos discursos, né? Nós intermediamos, né? Nós falamos assim: não, mas não é bem assim, etc. Quando na verdade devemos cumprir a vontade de Deus. Nós também roubamos, e aqui talvez ligado muito mais aos donos de pequena, média ou grande empresas, quando nós usamos de artifícios para inflacionar o preço. Quando nós abusamos do nosso empregado, quando ele deveria ter uma condição melhor para comigo, mas não, eu vou explorá-lo até a última gota de sangue. Ou mesmo quando o trabalhador, como diz a Escritura Sagrada, ele só trabalha na frente do patrão. Quando o patrão não está, ele não está nem aí, não produz nada. Quando a Escritura Sagrada diz que nós estamos diante do Senhor, tudo isso é furto, tudo isso é roubo. Tudo isso quebra o 8º mandamento. Mas além de nós termos oportunidade, a nossa própria natureza nos mover a roubar contra nós mesmos, a nossa família, ao nosso próximo, nós também podemos roubar o Estado, o governo. Você se lembra de Lucas capítulo 20, quando chegaram para Jesus e disseram assim: é lícito pagar tributo a César? É preciso entender o contexto. Primeiro, eles estavam armando uma armadilha, eles estavam armando uma armadilha contra Cristo. Porque o que ele dissesse ali seria ruim para um lado ou para o outro. Eles estavam ali prontos para, de fato, pegá-lo. E o segundo ponto a se levar em consideração é quem era César. César era um imperador crente, piedoso, um homem que só se preocupava com o bem do próximo, um homem que temia a Deus, um homem... Claro que não, irmão. César era a representação mais absurda da corrupção de um líder. Mas qual é a resposta de Cristo? Como Deus na terra, como sábio por excelência, me deem um denário. Alguém tem um denário aí? Tem aqui um, senhor, me dê aqui. Tem uma cara aqui nessa moeda, não tem? Essa cara é de quem? É de César. Quem sabe Cristo não jogou a moeda de volta e disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E veja que Cristo, ele está ali mostrando a obrigação idêntica. É isso que às vezes nós não entendemos. Idêntica com relação ao que devemos ao Estado e ao que devemos para Deus. É por isso que Paulo, lá em Romanos, capítulo 13, quando nós encontramos os versos 6 e 7, ele diz assim, Paulo: por esse motivo também pagais impostos, tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paulo está se referindo ao Estado romano, ao governo romano. Paulo diz assim: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, ou seja, a quem tributar, seria retirar do meu salário para dar ao Estado, a quem imposto, a quem respeito, a quem honra. Então, de fato, não podemos roubar o Estado. Ah, mas veja bem, esse Estado é corrupto, esse Estado... É verdade, é uma dor no coração, uma dor profunda, ter que tirar parte do nosso ganho e contribuir indiretamente para com todas as falcatruas que acontecem no nosso país por uma maioria de políticos corrupta.
Mas por isso eu disse indiretamente. Porque nós concedemos os impostos e pagamos os nossos impostos porque é vontade de Deus. Porque está implícito aqui o 5º mandamento, honrar as autoridades. Porque esta é a forma e este é o caminho do crente. Por isso, sonegar impostos é pecar contra Deus. Por vezes nos achamos tão espertalhões, mas afrontamos ao Senhor. Eu sei que nós vivemos numa condição onde a tributação é mais do que pesada, mais do que injusta. É por isso que o crente, sobretudo o empresário, ele deve orar dizendo: Senhor, dá-me condição para que eu venha glorificar o Teu nome. Não permitas, ó Pai, que eu venha desonrar a Ti pela quebra do 8º mandamento. Por isto, não importando se é Roma, se é Brasil, se é Brasília, seja o que for, temos que pagar os impostos, porque isto glorifica a Deus e faz de nós seus servos, e faz de nós parecidos com Cristo. Você se lembra da história? Quando chegou a época de pagar tributos, chegaram a Cristo e disseram: olha, chegou o momento de nós pagarmos impostos, o que nós vamos fazer? Aí é Cristo, né, irmãos? Aí estar com Cristo, tudo facilita. Ele diz: não, simples, vá lá, joga a rede e pegue um peixe. Primeiro peixe que vocês tiverem, abra a barriga, vai estar lá o dinheiro. Vamos lá. Pegaram o peixe, abriram e tinha lá o estáter, que era o pagamento. Pronto, agora pode pagar o imposto. Cristo pagou impostos. Quem sou eu para afrontar ao Senhor e ao nosso Deus? Mas, meus amados, o que há de mais triste em tudo isto é que, como nós temos visto aqui, esse mandamento se aplicando em todas as suas áreas, e aqui recapitulando didaticamente, nós não roubamos apenas a nós mesmos e à família, ao nosso próximo ou ao Estado, mas nós também podemos roubar a Deus. E isto é algo que os membros da igreja do passado talvez tenham feito a mesma pergunta que alguns devem ter feito aqui: roubar a Deus? Podemos roubar ao Senhor? É por isso que Malaquias, capítulo 3, verso 8 diz: roubará o homem a Deus? O homem pode ser ladrão de Deus, furtar a Deus? A resposta: todavia, vós me roubais. Interessante que a estrutura, nós já vimos isso aqui, já houve a exposição de Malaquias aqui para os irmãos. Toda a estrutura frasal, toda a estrutura da frase aqui é de tribunal. Era dessa maneira que eles agiam no tribunal. Então aqui, de fato, o Senhor Deus e a sua igreja estão diante de um tribunal. E aí vem essa pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? Toda a estrutura jurídica da época. E aí vem a resposta: nos dízimos, mas não somente nos dízimos, e nas ofertas. Portanto, quando nós olhamos para o dízimo e a oferta, e aí vem aquela outra história, né? Mas dízimo é da lei. Quem disse isto? Você sabia que Abraão devolveu os dízimos para Melquisedeque? E até onde eu sei, Moisés iria nascer muito tempo depois. E ele devolveu. Os nossos patriarcas devolviam o dízimo. Mas não tem apenas o dízimo, tem também a oferta. É claro que nós vivemos hoje um contexto constrangedor, com grupos que se dizem igreja de Deus e que são ladrões, que roubam o povo por meio dos dízimos e das ofertas. Mas é como eu digo,
Nós fazemos isto para o Senhor. Quem retém o que é de Deus é ladrão. Quem não dá de maneira voluntária as ofertas e não concede o dízimo, e eu quero só falar aqui para aqueles queridos irmãos, assim como eu, que recebem contra-cheque. Quando você recebe o seu contra-cheque, você tem lá bruto e líquido. Aí aquele irmãozinho fala assim: ah, beleza, vou dar do líquido. Mas você já parou para pensar que você paga imposto, você paga INSS, você paga lá outros deveres do bruto? Quem faz isto é ladrão. Está roubando a Deus. Quando eu faço o voto de uma oferta, interessante porque parece que aquele contrato feito com o Senhor, ou aquele trato feito com Deus e a sua igreja, se desgasta, não é? Ah, eu prometo, doravante, contribuir para missões, com 15% do que eu ganho, mas aí passa o primeiro mês, segundo ano, e se desgasta, não é? E qual é o primeiro dinheiro que nós sacrificamos? É o dinheiro do Senhor. Quem não devolve dízimo e não cumpre com as suas ofertas é ladrão. É tão ladrão quanto os corruptos lá de Brasília. É tão ladrão quanto aquele que te assalta a mão armada. É tão ladrão quanto aquele que entra na casa alheia para retirar os bens que não lhe pertencem. É ladrão. E ele está roubando a Deus. Mas não somente isto, amados. Nós não roubamos a Deus com os bens materiais que pertencem a Ele. Nós também roubamos a Deus quando nós queremos ou diminuir ou lhe retirar a glória devida. O episódio de Mateus capítulo 21, 12 e 13 mostra o zelo de Cristo pela glória do Pai. Diz assim a Escritura Sagrada: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de ladrões. Perceberam o que Cristo está dizendo aqui? Ele diz: esse lugar é o lugar da glória de Deus, é o lugar da oração, quando estamos ali contritos, da Escritura Sagrada. Ele menciona a lei: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram esse ambiente sagrado, esse ambiente da glória de Deus, este ambiente que deve exaltar o seu nome, num covil de salteadores, num covil de ladrões. Ah, amados, como é que nós podemos roubar a Deus? Não apenas nos bens materiais, nós podemos roubá-lo quando nós diminuímos, ou exaurimos, ou retiramos a sua glória, como isso tem acontecido nos nossos dias, como grupos que se dizem igreja têm se reunido para supostamente cultuá-lo, mas o que existe ali é um culto ao homem, é um culto ao ser humano, é um culto antropocêntrico, é um culto humanista. Como as pessoas gostam de ouvir pregadores que utilizam de psicologia para falar do quanto nós podemos, do quanto nós temos, do quanto devemos desfrutar de nós mesmos, e parece que o Senhor Deus é um escravo, é um servo dos nossos desejos. Como grupos transformam esse momento em que devemos ali reconhecer a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo a nossa glória em Cristo Jesus, como eles transformam isso para momento de cura,
para momento de libertação, para momento de você ter apresentações musicais e levar o povo todo a se emocionar, porque o Senhor Deus, Ele vai dar o que você merece, Ele vai dar a sua porção. Hoje você pode estar sofrendo, mas você vai ter a vitória. Essa vitória vai ter sabor de mel, vai ter sabor de açúcar, vai ser bom para você. Como nós temos visto isso e como somos atraídos a esses antros satânicos que afrontam a Deus. Para que você entenda bem, antro satânico que afronta o nosso Cristo. É claro que existem muitas pessoas ingênuas ali no meio. Elas não estão ali de maneira sórdida, são enganadas, mas existem aqueles que conduzem a esta posição de roubar a glória de Cristo, de roubar ao Senhor, de transformar a igreja, que é o lugar da oração, o lugar da glória do Senhor, para o elemento da ganância, onde eles ajuntam milhões e milhões de reais, de dólares, para benefício próprio. Isto é roubar ao Senhor, isto é roubar ao nosso Deus. E o que dizer do dia do Senhor? A quem pertence o dia do Senhor? E o que fazemos dele? Quantas vezes roubamos ao Senhor no seu dia glorioso, que deveria ser dedicado? Às vezes eu fico me perguntando, qual é a dificuldade de você entender que um dia da semana pertence a Deus? Qual é a dificuldade, meu Deus do céu? Qual é a dificuldade nisto? E por que somos tentados a roubar ao Senhor? Ó Deus da glória, é preciso que entendamos isto. Deveríamos desfrutar deste dia como o dia que aponta para o passado, aponta para o futuro. Hebreus diz, resta um sábado. Ele usa a palavra, inclusive na própria língua grega, ele utiliza uma transliteração do hebraico. Falta um Shabat, falta um sábado, que é a eternidade. Como revogar a lei se o próprio autor usa a expressão para a glória vindoura? E ele mostra que por isto temos o dia de Cristo, porque lá em Gênesis é o dia do Pai, porque o Pai descansou no 7º dia, e o autor de Hebreus diz, Cristo descansou no 1º dia, que foi o dia da ressurreição. Esse é o dia do Senhor que João em Apocalipse vai falar, e que dá origem à expressão domingo. Meu Deus do céu, qual é a sua dificuldade e a minha dificuldade para isto? Utilizamos o dia do Senhor para estudar, trabalhar, se divertir, praticar esporte, para passear, para comprar. Estamos roubando. E estamos roubando do Senhor. É por isso que, diante de tudo isto, o Senhor diz, não furtarás. Mas é claro, amados, que diante dessa constatação, temos uma conclusão melancólica de tudo isto. Como somos ladrões. Estou falando de mim mesmo. Alfredo, como eu sou ladrão.
Porque de fato nós precisamos compreender a nossa real situação. E precisamos entender que o furto é um pecado grave. Por isso está aqui incluso nos 10 mandamentos. Não é à toa que Paulo diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja que Paulo, ele não coloca aqui uma hierarquia de pecado. Ele vai dizer que estes pecados pertencem àqueles que são do inferno, daqueles que não pertencem a Deus. Ele fala dos impuros, dos idólatras que adoram a ídolos, dos adúlteros, aqueles que não têm um leito sem mácula, dos efeminados e sodomitas, nem ladrões que roubam, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E veja que Paulo utiliza aqui tanto ladrões como roubadores. Então não há aqui uma hierarquia. Não há aqui nenhum pecado além do outro. O que existe aqui são práticas da natureza humana. E aí nós percebemos que a nossa natureza humana é uma natureza ladra, é uma natureza que furta. E aí então Paulo disse: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes. Fostes santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Por isso, diante desse processo, diante dessa situação, nós vamos descobrir, amados e queridos irmãos, que de nós mesmos somos ladrões. Mas Cristo nos redime. Cristo nos salva. Cristo nos limpa, Cristo nos dá condição para que tenhamos uma vida de honestidade. Cristo é aquele que transforma o nosso coração, e nós, outrora, ladrões por nossa natureza pecaminosa, agora temos condição de, em Cristo, usarmos de honestidade, assim como Ele foi e é honesto. E nesse sentido há aqui um contraste entre Cristo e o ladrão, porque de fato quando nós somos alcançados pela justificação, pela obra, pela misericórdia do Senhor, que nos perdoa em Cristo constantemente, percebemos que há condições de em Cristo sermos como Ele. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Repetindo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Cristo, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo é o contraponto, é a contradição, é o oposto do ladrão. E nós não estamos mais como escravos dos nossos pecados, que nos fazem ladrões 24 horas, mas agora somos escravos de Cristo, com a possibilidade de sermos honestos em tudo que fazemos. Por isto, nós de nós mesmos não podemos cumprir o 8º mandamento, mas em Cristo podemos ter essa bênção. Por isto, como crentes, temos aquela voz do Espírito Santo por meio da Escritura Sagrada, que constantemente acende a luz vermelha e diz assim: isso é desonesto, você está roubando. E aí somos tomados e descobrimos o nosso pecado, confessamos com o coração sincero, e o Senhor Deus nos perdoa por completo, e assim vivemos a nossa peregrinação.
Por isso, de nós mesmos não temos forças nenhuma para tal atitude de santidade, honra e probidade, mas em Cristo, podemos ser pessoas decentes neste mundo, decentes para com a nossa família, o nosso lar, para conosco, decentes para com o Senhor Deus, somente por Cristo Jesus. Ele, que é o absoluto contrário do ladrão, é aquele que nos envolve com a sua graça e nos perdoa e nos conduz em segurança para o céu. Quais são as aplicações que poderíamos retirar aqui deste 8º mandamento? Eu quero trazer 3 aplicações para a nossa vida prática. A primeira é: cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Nós podemos roubar debaixo de muita justificativa. Tenha cuidado com isto. Só nega impostos. A gente tem como justificar, não tem? Entre aspas. Rouba do Senhor Deus. Temos como justificar, não temos? Claro que temos. Roubamos nos dízimos, nas ofertas. Roubamos a glória do Senhor. Roubamos o seu dia dedicado. E para tudo temos uma justificativa. Até teológica. Até teológica. Podemos ter. Mas, amados, que sejamos cuidadosos com relação a isto, atentos com relação a isto, nas pequenas coisas, que sejamos, portanto, pessoas honestas em tudo que faz, em todos os seus atos, ainda que tenha que pagar o preço para isto. Cristo é o nosso exemplo. Ele pagou um preço muito alto para ser honesto para com aquilo que se propôs diante do Pai, para realizar nesse mundo. Parou para pensar nisso, ele foi honesto, e ele pagou com a sua vida. Nós que somos cristãos, pequeninos cristos, pequeninos ungidos no Senhor, também precisamos estar atentos, e quando somos tentados, ou até nos apercebemos roubando, furtando, que tenhamos todo o cuidado de dizer: Senhor, perdoa-me, e que eu possa, com a minha vida tão fraca, mas fortalecida no Senhor, glorificar o teu santo nome. Por isso, a primeira advertência é: cuidado, podemos roubar sob muita justificativa. Em segundo lugar, amados, nós precisamos entender que roubar o que é alheio faz parte da nossa natureza pecaminosa. Triste isso, não é? Nós somos ladrões em potencial, é isso que eu quero dizer. E podemos furtar em todas as dimensões que vimos aqui. Porque essa é a nossa capacidade. Quando nós temos consciência disso, isso ajuda para que tenhamos uma vida mais santa e reta, cheia de temor. Isso é temor. Temor do Senhor é isto. Por isso que as pessoas que se arrogam, dizem: não, eu sou forte, eu luto, sou honestíssimo, nunca roubei, nunca furtei. Mas pode se afastar, amados. Isso aí já é ele já está dizendo que é ladrão. Mas quando você diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando você ora dizendo, como nós vimos na liturgia: Pai, por favor, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. É uma luta constante contra a minha natureza, que Paulo, falando de si mesmo, fala de esmurrar o próprio corpo. Paulo, instruindo a igreja, fala que é a luta da carne contra o Espírito de Cristo que em nós habita. Por isso, amados, você quer ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus? Reconheça quem você é. É simples. Roubar o que é alheio, infelizmente, ainda faz parte da nossa natureza
Por isso devemos temer ao Senhor e pedir para Ele graça e misericórdia. E em terceiro e último lugar, a palavra de Deus, ela nos dá o caminho para cumprirmos o 8º mandamento em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, verso 28 diz assim, preste atenção: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Interessante que semana que vem nós lembraremos da reforma. E lembrando da reforma, lembramos de um dos nossos pais reformadores, João Calvino. E João Calvino é um dos responsáveis por solidificar esse sistema que nós conhecemos hoje por capitalismo. E Calvino, ele tinha 4 princípios para o crente. Ele dizia, primeiro, trabalhe muito, seja um trabalhador. Não seja parasita da sociedade, seja um trabalhador. Segundo, tenha uma vida simples, desfrute do que você tem, mas seja uma pessoa simples, que se contenta com aquilo que o Senhor Deus concedeu. Em terceiro lugar, poupe muito. Tente poupar, não ferindo o usufruto e o desfrute, tente poupar aquilo que você ganhou. E é interessante porque os que analisam a Calvino, os que são do mundo, dizem, tá vendo? Foi isso que Calvino dizia, né? Juntar dinheiro, etc. Mas eles são desonestos, porque Calvino tem um 4º conselho. Ele diz, trabalhe, seja simples, na medida do possível, poupe, e o 4º é, use a sua poupança para ajudar aos verdadeiramente necessitados dentro da igreja. É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Calvino não inventou nada. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha, então, você tem uma poupança aí, para que tenha com que acudir ao necessitado. É claro que quando falamos sobre acudir ao necessitado, não significa dizer que você vai sustentar parasitas, que não querem trabalhar, não querem estudar, enrolões, não é isso. Mas nós, como igreja, devemos amparar aqueles que possuem necessidade. E o Senhor Deus, Ele é tão preocupado com isso, que Ele instituiu na igreja a junta diaconal. A junta diaconal é o instrumento da igreja, que utiliza o dinheiro que nós doamos por meio das ofertas e devolvemos por meio dos dízimos, para alcançar aquelas famílias que estão dentro da igreja e que estão necessitadas. E desta maneira, nós glorificamos ao Senhor. Porque Ele diz, não furtarás. E nós respondemos, Senhor, tem misericórdia de nós por conta da nossa natureza pecaminosa. Enche-nos de Cristo e ajuda-nos para que façamos a Tua vontade, para que não sejamos ladrões de nós mesmos, nem da nossa família, nem do meu próximo, nem do Estado ou governo, muito menos de Deus.